Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Ruy Lopes. E agora nós vai aparecer um jogador, um jovem mestre de xadrez. Nós vamos ver uma partida do Carlsen jogando contra o Talaxen. Bora lá, vamos ver o Carlsen jogando a Ruy Lopes. Como vocês podem ver, todo mundo joga Ruy Lopes quase. Jogou, pelo menos joga, de vez em quando joga. Saiu com E4, Carlsen está de brancas, Talaxen está de negras. E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, B5, bispo B3, D6, C3, tradicional para esconder o bispo atrás. Esconder o bispo em C2, porque senão o cavalo vem. Se não mexesse A5 ou esse peão aqui de A3, A2, A3, o cavalo veio aqui em A5 e cair troca pelo bispo. Aí jogou roque, H3, cavalo B8, vai abrir para o bispo, D4, cavalo de B, D7, cavalo de B, D2, bispo B7, fianqueta o bispo lá, bispo C2, torre 8, cavalo F1, o Carlsen está fazendo a manobrinha pelo jeito aqui, DB, vai para D, tira a torre para cá, cavalo aqui, depois o cavalo vai aqui. Tem vezes que o cavalo vai aqui em E3, mas geralmente vai em G3. Bispo F8. Nesse tipo de posição, branco e preto precisa ficar de olho para saber se o avanço liberador D6, D5 é bom o suficiente para empatar. Aqui, por exemplo, jogar D5 tem fãs, mas as brancas mantêm a iniciativa depois de cavalo por E5, cavalo por E5, aqui o D por E4, bispo B3, mais voltando, D por E5, cavalo por E4, F3, cavalo G5, cavalo G3, G6, F4, deu um total no cavalo. O Svider que jogou isso daí algumas vezes, mas aqui vamos voltar a partida, estava estudando só. F1, cavalo G3, botou o cavalinho ali, G6, que o cavalo, o que está acontecendo, ó? Se você olhar as peças brancas, tá indo virando tudo para a ala do rei, cavalo, tudo aqui, né? E as brancas têm uma vantagem devido ao fraco peão do E4 aqui, né? Peão preto no E4. Depois isso daqui, né? D5, cavalo por E5, cavalo por E5, 16 E5, cavalo por E4, cavalo por E4, D por E4, bispo por F4. Daqui, daí ia ficar fraco o peão D4. Mas vamos lá, não foi isso que jogaram, jogou G6, A4. As brancas já começam a pressionar o lado preto da dama. Não há como o Carlsen entregar a casa C5 ao cavalo negro com D4 por E5. Troca. Bispo G7. As pretas poderiam ter criado um centro de peões radicalmente diferente com o C5. Mas jogou bispo G7 e bispo D3. Jogo consistente. O peão B5 está diretamente ameaçado. C6, agora defendeu. Pergunta: o que as brancas conseguiram ao provocar C6? Resposta: o bispo em E7 foi fechado. Se você olhar, o bispo ocupava uma diagonal muito forte e obrigou a avançar o peão de C7 para C6. O que vai acontecer? Ele não vai pressionar mais esse peão aqui D4.
Vou apoiar o lance libertador, né? D6, D5. De maneira direta. Além disso, tem que executar um serviço defensivo. Você faz com que o peão das negras ganhe espaço no centro. Como C7, C5. Você pode ver que apenas dois movimentos, A4 e bispo D3, deram à posição branca uma energia que faltava inteiramente numa partida que a gente viu no anterior. Ou mais precisamente, podemos dizer que o preto foi mantido engarrafado e, portanto, sua energia foi reduzida. Aqui está a última chance das negras tentar a jogada libertadora. Devia ser D5. Parece falar, no entanto, né? Bispo G5, por exemplo, B4, C4, ignorando a isca em B4 e fortalecendo a pressão do peão das brancas no centro, depois de que? De C por B4, H6, deu um total no bispo, bispo por F6, dama por F6, torre C1, dama D6. Proteger o peãozinho, porque se a torre entra aqui, se a torre entrasse aqui, ameaçava as duas peças, eu ganhava uma peça. Depois de H6, deu um totalzinho no bispo. E se jogar D por E4? Então é bispo por E4, bispo por E4, cavalo por E4, E por D4, cavalo por D4, C5, cavalo B3. E a preta está com dificuldade de defender o peão do C5, né? Porque ele já está com 2 ataques e só uma defesa. Mas dá para defender, né? Com a torre. Jogar bispo por F6, dama por F6, E por D5, E por D4, cavalo E4, ameaçando dama, dama D8, A5. Não permitindo que as pretas garantam o peão B4 com A6 A5. As brancas tiveram vantagem depois devido ao bispo trancado pelas negras no B7. E peões soltos. Mas vamos voltar à partida. B5, H6, bispo D2, voltou. Por que as brancas jogaram bispo D2? Porque as brancas jogaram H6, não é uma jogada útil para as pretas? É útil. Mas como no jogo anterior, as brancas provocam H7 e H6 antes de recuar seu bispo para D2. Agora o bispo de G7 está vinculado à defesa de H6. O ligeiro afastamento das negras também será vital para o sucesso do ataque final das brancas. Jogou dama C7, dama C2. Aqui vai ficar um ataque bem forte das brancas, né? Essa é uma posição, tirando esse cavalo aqui, que acontece bastante no sistema Collie, Zucker-Torque, sistema Collie. Posicionamento dos dois bispos e a dama, bem esse mesmo. Mas jogou torre de A D8, B4. Tente entender o objetivo dessa mudança. Pense nos planos da branca na ala da dama, em que casa ela precisa controlar. Resposta: as brancas querem acabar com os peões do lado preto das negras, colidindo B5 com C3 e C4,
Não é fácil organizar, o peão já está cobrando o importante dever de C3 na proteção do D4. Depois de C3 e C4, as pretas teriam E5 por D4, o que diminui o domínio das brancas no centro e ativa as peças pretas. Então as brancas precisam primeiro jogar D4 por E5, manter o centro fixo e só então entrar com C3 e C4. No entanto, isso encontraria o problema do jogo anterior. O cavalo das negras ganharia a casa C5. E assim, como primeira medida, Carlsen joga B4 para proteger a casa C5. Só então está pronto para evitar E5, avançar C3 e C4. Cavalo F8. Qual o objetivo dessa mudança? Como valia? Eu não gosto de cavalo F8. Quando o cavalo se retira da luta, embora eu simpatize com a ideia de antecipar C3 e C4, mandobrando o cavalo em direção ao buraco que vai aparecer em D4. Em vez de jogar cavalo B6, fica melhor quando as brancas preferem A5. Depois poderia até ser A por B5, C por B5. O cavalo tem a casa ainda mais atraente em C4. Essa casinha aqui é extremamente interessante. O cavalo tem uma casa ainda mais atraente em C4, que é aqui, Palena. Mesmo depois de cavalo D7. A pressão está um pouco fora do peão B5. As brancas ainda podem manobrar D4 por E5. E avançar C3 e C4. No melhor momento, mas lá da dama das negras vai ser mais sólidas. Que D por E5, as brancas executam seu plano imediatamente. D por E5, C4. A pressão aumenta do lado preto das damas, mas por si só será suficiente para ganhar o jogo. Não será suficiente. Ele precisa ampliar a luta, criando ameaça da área do rei. Cavalo E6, bispo F1. Carlsen retira o bispo do alcance do possível ataque por cavalo F4. Ou duplicação das torres negras da coluna D. Bispo por C4. Bispo por C4, C5. A por B5. A por B5. Tenta avaliar essa posição. As negras escaparam de sua liquidação da dama? A resposta: as negras removeu alvos em potencial. B5 e C6. Trouxe seu bispo em B7, particularmente de volta à vida. Ele ainda está bloqueado pelo peão D4. E criou um ponto forte do D4 para o seu cavalo. O desequilíbrio da atividade torna o peão passado das brancas mais perigoso. O preto, portanto, quase empatou, mas não exatamente. Isso não é a prova suficiente contra o jogador de uma técnica magnífica. Torre A8, torre para 8, bispo para 8. Aqui, ó, você pergunta, né? Exercício. O preto gostaria de ganhar alguma liberdade de bloquear a coluna D com o cavalo D4. Jogou B3. Não apenas com a ideia de B6. É aquele aqui, ele ficou, ó, dobrou. Não apenas com a ideia de B6.
mas também configurando pressão latente no peão de F7. Cavalo D7. Torre D1. A negra parou no B6, colocando seu cavalo em D7, mas agora não pode jogar cavalo D4, porque isso deixaria F7 muito largado lá. Logo, posicional muito inteligente de um garoto de 14 anos. Bispo B7, cavalo H4, girando a parafuso, ameaça cavalo por G6. H7, bispo A5, dama por A5, permitir a torre branca para A7, mas é fatal, né? Aqui era esse sacrifício aqui, né? Girando o parafuso agora. Dama H7, bispo A5. Ameaçando a dama. Dama por A5. Permitir a torre branca para A7 é fatal. Ele teve que defender severamente. Dama C8, mas aqui ó. Torre por D7. Bispo por E4. Você consegue ver a resposta silenciosa das brancas? Que matou a pedra de atividades negras. Responda. Dama D1. Agora o bispo negro deve se salvar quando as brancas puderem enfrentar F7 sem permitir que a rainha negra invada no E1. Mas aqui eu podia jogar cavalo por E4, dama E1, cheque. Tira o rei, dama por E4. Ou torre por F7. Cavalo G5, torre D7, dama E1. Mas vamos voltar a partida aqui. Bispo A8, torre F7. O colapso dessa fortificação vital significa que o rei das negras está cambaleando. Torre D8. As negras esperam por contra-ataque ao longo da coluna D, mas tem efeito infeliz de levar a dama branca a uma forte praça de ataque. B1. Cavalo F4. Exercício, né? Você pode ver como o Carlsen derrubou a defesa? Responda. Cavalo H5, vencendo em grande estilo. É muito mais forte do que cavalo por G6. Cavalo por G6, cavalo H5, embora isso funcionasse bem. Depois aqui, torre F8, cavalo F6, cheque. Mas vamos voltar a partida, jogou aqui, cavalo por H5, torre por G7. E se jogasse torre G7, cavalo por G7, H8, H7, as pretas estão novamente pressionadas por mate. É isso aí, valeu pessoal. As negras abandonaram o menino Carlsen. Brilhou. Mas é isso aí pessoal, não esquece de curtir o vídeo se você gostou, chamar seus amigos, quem quer aprender a Ruy Lopes, nós vamos fazer um livro inteiro dela. Tá bom? Valeu pessoal, até mais, muito obrigado.